Os dados da saúde, eles são muito preciosos por dois motivos principais. Primeiro, porque eles pertencem a alguém, eles pertencem a nós. Então, esses dados têm que ser muito bem protegidos. Por outro lado, a segunda coisa é, esses dados, eles têm que ser muito bem usados. Há um custo da gente produzir esse dado e esse dado ele tem que voltar em serviços para nós. Então, onde é que a gente deve usar o dado da saúde? Naquilo que retorna mais benefícios para o cidadão, principalmente quando a gente está falando de saúde pública. Qual que é uma das formas da gente gerar um resultado exponencial? O uso de inteligência artificial. Então, qual que deve ser o rumo que a gente deve estar pensando para a inteligência artificial? Primeiro, a gente precisa usar ela para aumentar o acesso das pessoas à saúde, aumentar o acesso a direitos. Segundo, a gente não pode descuidar, né, da privacidade, porque esses dados pertencem a alguém. Vamos fazer um parênteses aqui, e antes da gente falar que todo dado da saúde pertence a alguém, existem muitos dados que são não pessoais ou anonimizados. Então, por exemplo, cadeia de suprimentos, uso de equipamentos, folha, outras coisas que existem, a gente pode anonimizar esses dados e trabalhar. E os retornos para a saúde são enormes. Então, uma das áreas que a gente tem que pensar é a inteligência artificial para aqueles dados que não exigem consentimento, porque eles não exigem dados pessoais em geral. Mas se a gente fosse regular, para onde é que a gente está indo? O Senado tem discutido o PL 2338, que é um projeto de lei que vai colocar bastante proteção no uso de inteligência artificial. Ele se inspira no modelo europeu, né? Ele vai regular tanto a tecnologia em si, então existem tecnologias que se você usar, você tem obrigações, e há tecnologias que são reguladas pelo uso, como no caso da saúde. A saúde está ali no artigo que vai falar o que é de alto risco. E aí a saúde vai ter, principalmente para quando você está fazendo exames ou quando você está dando um resultado para alguém. Quando a decisão que a inteligência artificial estiver tomando, ela tem um impacto direto no seu bem-estar, no seu tratamento. O que significa ser de alto risco? A regulação que está sendo discutida, ela tem 4 níveis de riscos. Ela vai ter um risco lá em cima, que é o não permitido, que é aquilo lá que não pode acontecer. A saúde não está ali. O segundo é o alto risco, que é uma grande carga de responsabilidade, de obrigações, porque se entende que o risco é alto. E aí você vai ter o limitado e o mínimo. O limitado, a gente conhece o risco, a obrigação de transparência, e o mínimo é a autorregulação. Essa é como a União Europeia decidiu. O PL aqui, ele é mais rígido, ele é muito mais voltado para o alto risco do que para os demais. Então, como é que a gente pensa os usos da saúde para a inteligência artificial nesse alto risco? Primeiro, a gente tem que ver se tem a ver diretamente com fazer exames, dar resultado. Se não tiver, ele vai para o risco limitado ou risco mínimo. Agora, se tiver, existem várias obrigações. Você vai ter que ter um controle se você tem vieses, você vai ter que ter uma obrigação de transparência, você vai ter que ter um órgão de governança, você vai ter que ter muitas coisas que estão ali. Então, esse é o caminho que a gente está pensando de como utilizar a inteligência artificial. Dito isso, vamos mencionar o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, porque o Senado Legislativo está decidindo regras para a gente usar. Já o Congresso, a presidência, ela está decidindo como é que a gente vai implementar essa tecnologia. Existem hoje 13 ações ali no PBIA, no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que tratam da saúde. Algumas vão falar sobre processos médicos, outras vão falar de acesso ao paciente, outras vão falar de compras de medicamentos. Existem ali grande variedade. Nem todas ali são de alto risco, mas todas elas pensam na privacidade e pensam em como gerar valor para o cidadão a partir dos dados que são produzidos. Para finalizar, vamos lembrar que o Brasil é um dos pioneiros e um dos maiores exponentes em dados da saúde. O fato da gente ter o SUS, o fato da gente ter o DataSUS, nos faz um dos países com saúde mais digitalizadas do mundo. É assim no judiciário, é assim na saúde. E isso é muito relevante, porque os dados do SUS, apesar de grandes esforços, eles ainda estão, como a maior parte dos dados da saúde, bastante desorganizados. Por que é importante falar isso? Porque a inteligência artificial, ela pode, de forma muito rápida, organizar dados. Não estamos falando aqui de dar resultados ou de atender o paciente. Estamos aqui falando de estruturar dados. Um exemplo, quando você vai para um hospital, diferentes máquinas fazem diferentes resultados. Por mais que esteja digitalizado, não tem como você classificar todos aqueles dados. Moral da história, quando você sai do hospital, o médico tem dificuldade de assinar aquele documento dizendo tudo o que você fez, porque
está bagunçado em termos digitais. Precisa de um humano centrar e escrever tudo. O que a inteligência artificial tem feito? Ela tem sido utilizada na estruturação desses dados, de forma que quando você sai do hospital, você tem aqueles dados melhores colocados. Outros exemplos de dados estruturados estão no teleatendimento, estão na cadeia de suprimento, estão no processo de compras. Então, existem muitas tarefas administrativas da saúde que podem ser revolucionadas com inteligência artificial. É necessário cuidar da privacidade, mas é muito importante, em especial, lembrar que dados são preciosos e que eles têm que gerar retorno para o cidadão. Por isso que a gente tem que ter uma política forte, uma regulação forte de inteligência artificial para dados da saúde.